Olá, boa noite. Aqui Nisa Ludé, de Bruxelas. Live Poesia na Janela em tempos de coronavírus. É, eu continuo tirando de letras, né? Aconteceu um problema aí com a live do Facebook. Desde ontem não estou conseguindo acessar. Baixei outra aí, streaming, mas ainda não aprendi. Então eu vou ter que fazer um vídeo gravado, né, offline, e vou depois colocar no YouTube, depois então enviar para o Facebook. Hoje, bom, o Brasil está cheio de novidades aí, né, com o neonazismo. Então a gente, que de novo não tem nada, né, só o nome. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o neonazismo. Essa coisa está ficando difícil, ao mesmo tempo ridícula, né? Ontem foram lá atacar o STF, acabaram fazendo um churrasco lá no parque, né? Porque o jumento lá da presidência inventou que ia fazer um churrasco, depois viu que a repercussão foi horrível. Aí ele tem o cinema de dizer que não falou, que é a mídia, né? Insultou o jornalista dizendo que é a mídia. Hitler fazia essas coisas também. Mas ele tratava melhor o povo dele. Então, realmente, tenho que constatar que Bolsonaro é mais perigoso do que Hitler, imagina. Muito mais, né? Que Hitler mandou até o povo dele tomar banho, ensinou a ensaboar, né? Bolsonaro está matando o povo dele. Quer dizer, o cara ia comemorar com um churrasco 10 mil mortos. Aí hoje, realmente, eu me acordei aí de um pesadelo. Comecei a desejar a morte desse desgraçado. Francamente, eu comecei a imaginar aí que ele morra de coceira no saco, um monte de coisa ruim. Porque realmente, ou ele é louco, esquizofrênico total, que faz as coisas com 10 minutos, não sabe o que fez, e aí então tem que sair da presidência porque é irresponsável, ou então ele é muito ruim mesmo, né? E que, olha que eu estudei a Segunda Guerra Mundial, e o que esse cara tá fazendo, eu nunca vi em lugar nenhum. Já estudei a ruindade do mundo, o mal absoluto em todo país do mundo, assim. Realmente, eu não vi ainda coisa pior do que Bolsonaro, não. Francamente, não. Então, o que é o neonazismo? É uma roupagem nova que deram ao nazismo, né? E você sabe que ontem foi o aniversário da vitória, né, da União Soviética, né, que chegou em Berlim e plantou a bandeira vermelha lá no Reichstag e dançaram, foi lindíssimo, né? Tem a cena aí, eu botei aí no meu Facebook. Então é uma roupagem nova que eles botaram no nazismo, né, no velho nazismo, e que ressurgiu após a Segunda Guerra Mundial, né? É, mas eles resgataram os ideais nazistas, né? Se escoraram neles. E só mudaram a aparência mesmo para poder. Porque era impossível naquela época vir conversar sobre nazismo, né? Em qualquer canto. Você falava nisso, eu acho que era pendurado numa corda, porque tava, aliás, os nazistas estavam tudo se escondendo, né? Estava tudo lá na Alemanha. Só Stalin que mandou para a Sibéria, fez uma limpeza lá na Alemanha do Leste, mas lá na Alemanha do Oeste, eu achei, era tudo lá de novo, estavam tudo no governo, no todo canto. Tudo que é escondido, né? Então eles usam esses ideais, como sempre, para promover o ódio, né? E contra os diferentes grupos da sociedade, como os negros, judeus. Boswell se aliou com os judeus, que é uma coisa absurda. Eu não sei como é que os judeus toleram se aliar a esse homem, mas enfim, negócios são negócios. Mas ele odeia mulher, ele odeia feminista, odeia comunista, odeia nordestino, odeia tudo, né? Esse homem é um infeliz, porque a pessoa que odeia desse jeito, ele só tem ódio dentro dele, né? Então, ele deve ser um infeliz das costas ocas. Na Europa,
Aconteceu muito essas alas radicais aí que se espalharam aí pela Europa, agora na Ucrânia, na Hungria. Na Ucrânia sempre foi um país terrivelmente eh, impregnado de nazistas, né? Eles ficaram quietinhos aí durante o período comunista e muitos morreram, desapareceram, foram presos e tal, mas eles eram sinistros. Eu tenho um amigo meu que é neto filho do avô dele, foi o avô dele que morreu num campo de concentração na Ucrânia. Ele disse que o avô dele sempre falava que os ucranianos nazistas eram piores do que os nazistas alemães. Foram 8 milhões de mortos na Ucrânia, e o Brasil estão querendo ucranizar o Brasil, né? Que é aquele grupo ali daqueles 300 abestados que estão dizendo que vão ucranizar o Brasil, né? Comandado por quem? Por Jefferson, um bandido corrupto que foi preso. E aí os bolsonaristas estão dizendo que ele está sendo redimido e estão pedindo a Deus para protegê-lo, para dar saúde ao bichinho, porque ele está com câncer, né? E com cara de câncer terminal. Mas o cara ainda pegou numa arma para ameaçar o STF, para ameaçar todo mundo. E disse que vai matar comunista. Ele não sabe que comunista é preparado para matar também. Né? Ninguém vai se deixar matar assim, não. Quem resistiu aqui em toda a Europa contra o nazismo e o fascismo foram os comunistas. Eles que estavam organizados na resistência. Né? Então, depois da derrota do nazismo em 45 e do fascismo, que sempre esquecem de falar do fascismo na Itália, né? Essa ideologia se proliferou aí em associações e atuava na clandestinidade. Aqui na Europa, durante os anos 80, eles fizeram muitos atentados, aí mataram muita gente por aí. E trabalharam para a CIA, né? Muitos deles foram trabalhar com a CIA, né? Porque, como eram anticomunistas, a CIA teve a Guerra Fria, né? E pegaram essa gente. 1,5 milhão de nazistas foram para os Estados Unidos, né, com documento com passaporte do Vaticano, muitos para trabalhar na bomba atômica, né, tem até estátua para eles lá nos Estados Unidos. E essa gente foi abrigada nos Estados Unidos, tiveram refúgio e tiveram uma bela vida lá, né, e muitos trabalharam para a CIA. Então, eles também entraram na política profissional, formaram partido, né, e esses utilizavam a linguagem um pouco mais branda para mascarar, né, para esconder a influência nazista, né. Mas em um país como a Alemanha, que fez um bom trabalho, né, de memória sobre a questão do nazismo, eles não escondem nada lá, tem museu, tem tudo é muito esclarecido na Alemanha sobre o que o nazismo fez. Só fora da Alemanha que tentam negar, né? Geralmente na Alemanha, a nível oficial, foi feito um trabalho muito bom de memória, né? Mas assim, na Itália, na França, tem um aumento enorme dessa gente, né? Desses grupos que se expandem aí por toda parte do mundo. Inclusive países que eram comunistas, né? Que estavam embutidos, né? Agora, como a Polônia, a Hungria, tudo mostrando o rabincho, né, que estava escondido. E atualmente existem esses grupos de assassinos, bandidos, tranqueiras, né, lumpenproletariado, como dizia Marx, espalhados aí em todos os continentes. Agora no Brasil, a gente fala amanhã sobre a questão do neonazismo no Brasil, caboclo. É muito engraçado e triste ao mesmo tempo. Você não sabe se ri ou se chora com tanta imbecilidade, né? Que pega um nazista assim, brasileiro, leva ele lá para os Estados Unidos, ele vai levar paulada, vão matar ele lá, porque vão chamar ele de negro. Inclusive os filhos de Bolsonaro. Usaram eles aí porque estavam querendo nosso petróleo, nossa riqueza, mas não respeita, não. Eles não consideram, não. Né? Houve um levantamento que fizeram, né, desses grupos nazistas. Só nos Estados Unidos existem 121 grupos de neonazistas. No Brasil houve uma busca também, que fizeram um trabalho aí, tem um monte também. E, bom, eles resgatam esses elementos do nazismo, como a supremacia racial, que é uma piada. Amanhã eu vou falar sobre essa questão, né, quando eu falar do nazista brasileiro e do que resultou, né, no Bozó. Eles têm essa crença de superioridade, né, dos arianos,
que é outra coisa ridícula que os arianos. Os arianos, eles são do Irã, né? Da antiga Pérsia. E, bom, o antissemitismo fora no Brasil, que deve estar embutido, né? Porque eles estão com aquela coisa, com a bandeira de Israel, por causa dos evangélicos, né? Que acham que o Cristo vai voltar. O Cristo vai voltar nada, pô. Pelo que eu li na Bíblia, com tudo que prometeram, aí o mundo destruído, tudo morto, o Cristo vai vir fazer o quê na Terra? Ele não é doido? Mas o ódio forte aos judeus, né? Existem muitas agressões antissemitas, mas também contra os negros, contra, aqui na Europa, contra os imigrantes, os turcos, os marroquinos, né? Muda de nome, mas o crime é o mesmo, né? E o ódio deles muda de gente, de nome, assim, mas é o ódio que está por dentro deles, apodrecendo eles, é o mesmo, né? Eles transformam em xenofobia esse ódio, né? Tem centros de refugiados que são explodidos, né? Comércios e tal. Dos atentados realizados aqui na Europa nos anos 90, 97% eram feitos pela extrema-direita. Que a esquerda aqui não tem extrema-esquerda na Europa, nem em lugar nenhum, não tem. Não tem mais, não. O último foi na Alemanha e na Itália, aqueles da França e da Bélgica aí que chamavam Comando Comunista, não sei das quantas, tudo aquilo era invenção da CIA e dos serviços secretos franceses, que são tão sinistros quanto, e os ingleses também, muito sinistros. Mas eles odeiam também, eles são misóginos, odeiam as mulheres, né? Particularmente as mulheres que são feministas declaradas, né? Aquelas que assumem, eles odeiam as mulheres, odeiam as mulheres. Você vê que eles só andam com macho. Ele só anda rodeado de macho. Bolsonaro só tem um monte de macho ali em torno dele, né? Ele gosta de ser encoxado ali. Ontem você vira ali naquele jet sky lá, ele com um cara atrás dele, assim, todo feliz. O negócio dele é esse, né? O El Negão, aquelas... Mas é homofóbico, né? Tem um filho que todo mundo sabe que tem um primo que só é primo só dele, né? Não é primo dos outros irmãos. Mas é homofóbico. Mas ainda por cima no Brasil é tão incrível que ainda tem gay que votou nele, como tem feminista que votou nele. Bom, o principal ponto deles é a exaltação a Hitler. Vocês viram que o Bozó já disse até que Hitler que o bisavô dele foi soldado de Hitler. Fazendo as contas, o bisavô dele foi soldado de Hitler com mais de 60 anos. Hitler devia estar faltando sapo no exército dele. Bom, e o principal ações que eles fazem é o negacionismo, né? Em relação ao Holocausto. Eles negam isso. E também uma moda nova que está acontecendo é a inversão da história, né? Querendo fazer crer que o comunismo que era o nazismo, que o nazismo era o comunismo. Eles estão embaralhando, assim. Não sei se é embaralhado na cabeça deles, porque é um povo que não pensa, que não tem nada na cabeça. Tem merda, para não dizer que não tem nada, tem merda. Né? Bolsonaro anda com a bolsa de merda, ainda sobe para a cabeça e ele abre a boca e só sai aquilo. Né? O Holocausto foi o crime, né, cometido, o genocídio cometido pelos nazistas contra os judeus. Né? E na língua hebraica é a Shoah, né? Eles chamam a Shoah. E também os nazistas acreditavam em teorias da conspiração. Aquilo era tudo astrólogo, aquilo andava com todo tipo de coisa, com aquelas teorias de Madame Blavatsky, né, que eles usavam tudo aquilo numa mistureba, né, que ninguém sabe direito, aqueles complô, aquelas conspirações, aquelas... sei lá, eles acreditavam que os judeus, primeiramente, era tudo rico, que iam dominar a terra, né? E que iam apunhalar Hitler nas costas, né? E quantas vezes o Bozó usa essa punhalada, essa faqueada lá que ele inventou lá, né? Para tirar uma de vítima. Então o negócio deles é conspiração. Tem alguém sempre conspirando contra eles, os bichinhos, né? São inocentes e tá o mundo inteiro conspirando contra eles. Bom, então,
Hitler acusava os judeus de todos os males do mundo, né? Que queria enfraquecer o país. E, bom, e a besta fera para eles era os comunistas. Né? E na época que Hitler foi nomeado, os comunistas estavam com 1 milhão de votos. Foi uma coisa assim incrível. Ninguém sabe como é que. É porque, bom, deixaram acontecer como está acontecendo no Brasil. Então, hoje vai ser curta porque eu não sei se YouTube suporta um vídeo muito longo, então eu vou entrar então nos poemas, que hoje são muito duros. Aviso logo, são muito duros. É um poeta polonês que não era judeu, mas que testemunhou da ocupação nazista na Polônia, e ele teve os poemas deles traduzidos no Brasil. Procurem, que é muito incrível. Testemunho mesmo, porque ele vivenciou aquilo, ele foi preso também, campo de concentração. Então, o livro dele foi traduzido pelo professor do DEPAC. Aí tem assim, ele explica assim: ainda desconhecido no Brasil, o livro de poesias A Leitura das Cinzas. A Leitura das Cinzas, vocês sabem que eles foram cremados, né? Os judeus no final, aquela solução final, eles eram cremados. Então, A Leitura das Cinzas, do escritor polonês Jerzy Fikowski, que recebeu uma versão inédita em português com a tradução do professor Piotr Kilanowski, provavelmente russo ou polonês. Kilanowski parece polonês, mas Piotr é mais para... Ele trabalha no departamento de polonês, alemão e letras clássicas, que é conhecido como DEPAC, e eu acho que é lá para o sul do Brasil. Então, ele faleceu em 2006, esse professor Fiaschi, né? E é um dos autores que se dedicou ao tema da Shoah, né, que é o Holocausto em hebraico, que consiste no testemunho de sobrevivência do nazismo, com o diferencial de que não era judeu. E Jerzy Fikowski pertencia a uma geração polonesa particularmente patriota, chamada de os Colombos. Quando chamam Colombos, geralmente são pessoas que são pela paz, né? Os Colombos, as águias e os Colombos, que é pela paz, né? Mas participou da resistência à ocupação da Polônia, e fez com que milhões de poloneses, a ocupação, né, ele testemunhou da ocupação que fez com que milhões de poloneses foram perseguidos e mortos pelos nazistas, fizessem eles ou não parte das minorias atingidas pelas políticas de extermínio. Ele foi membro do Exército Nacional, AK, formado em 1939. O escritor foi preso em 1943 e solto por influência de sua mãe, Alina, que subornou o responsável pela prisão, mas o escritor acabou em campos de concentração alemães depois de participar do levante de Varsóvia em 1944. Porque eles depois transferiram para os campos de concentração na Alemanha. Aí o livro dele, ele começa assim: não consegui salvar uma vida, não soube deter nenhuma bala, então percorro cemitérios que não existem, busco palavras que não existem, corro para o socorro não pedido, para o resgate tardio. Quero chegar a tempo, mesmo que tarde demais. Muranov se ergue sobre as camadas do morrer. A fundação apoiada em osso, os porões nas valas esvaziadas de gritos. Foi ou não foi, está como está. Há uma calmaria de gemidos removidos, halo negro de fogo defunto. Muranov, fortemente plantado na sepultura da memória, a maioria das cartas chegas, foi ou não foi, está como está. E eu, como ele, elevado até a superfície das cinzas, sobre as estrelas de vidro estilhaçado. Foi ou não foi, está como está. Eu queria apenas calar, mas calando, minto. Eu queria apenas andar, mas andando pisoteio. Teve um dos poemas dele que foi ilustrado por Marc Chagall, né, o pintor russo. O poema é esse aqui. Que pena que o senhor não conhece Rosa Gold, a mais triste rosa dourada. Ela só tinha 7 anos quando acabou essa guerra. Não a vi nunca.
Mas ela não tira os olhos de mim. 2 vezes as neves derreteram sobre aqueles olhos. 2.000 vezes morreram os olhos de 6 anos de Rosa Gold. Meu irmão saiu de noite. Bebeu água de uma poça e morreu. Nós o enterramos no bosque. No meio da noite, uma vez o tio saiu do abrigo e nunca mais voltou. Ficamos escondidos assim 18 meses, até que chegaram os russos. Não sabíamos andar e até hoje temos pernas fracas. E Rosa está sempre triste, chora com frequência e não quer brincar com as outras crianças. Que bom que o senhor não conhece Rosa Gold. Explodiriam em fumaça, em cachos de lilazes, nos quais deitam os enamorados. A rabeca do músico verde lhe cortaria a garganta. O portão do cemitério judeu voltaria ao pó ou sufocaria no mato de tijolos daninhos. A tinta carbonizaria as telas, pois o último, o mais horripilante grito é sempre apenas o silêncio. Que pena que o senhor não conhece Freisek. Sua mãe conseguiu dá-lo à luz um tantinho antes da guerra. E ele queria ser um arenque, que tem seu próprio sal, ou uma mosca, que é livre para zumbir, pois lhe era permitido ser apenas um pouco. Atrás do armário, sonhava com cebola. E como não ia chorar com sonhos assim? Eu ficava atrás do armário, não jantava quando vinha alguém, ficava quietinho. Nunca saía ao sol. Me cobria com um edredom, cheio de piolhos. Pensei que eu iria ser sempre assim. Eles falavam que eu ia viajar para Czestochowa e que iam me deixar. Queria chorar, mas pensava, e daí? Quando eles viajarem, vou sair de trás do armário. Que bom que o senhor não conhece Freisek, que atrás do armário fingia ser uma teia de aranha. A filhinha sentada na janela verde por anos chia o samovar do Vitebsk. Soltam fumaça as sonolentas lâmpadas de querosene. O arenque alado lá do céu abençoa as feiras. Enfim, para que acreditar em Freisek? Afinal, Freisek não é Deus. Eu pronuncio Freisek, mas não sei se é Freisek ou Freitchek. Em todo caso, é um nome de pessoa. Um dia chegou a mamãe e me levou para outro apartamento, onde precisava chamar a mamãe de senhora, e não podia chamá-la de mamãe. Às vezes me esquecia de chamar a mamãe de senhora, e a mamãe ficava muito nervosa. Mas para mim era muito difícil me acostumar com isso. Era tão duro que de vez em quando precisava sussurrar no ouvido da mamãe, algumas vezes, mamãe, 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 e perguntava, mamãe, quando a guerra acabar eu vou poder chamar você em voz alta de mamãe? Puta merda. Como é que pode ser ruim desse jeito? Como é que pode desejar a morte de tanta gente? Como é que pode ser tão mal? Desculpe, gente, mas é muito terrível. Todas essas coisas me tocam muito, porque eu fui presa política, eu fui presa, exilada, e também me escondi, também fui perseguida, fugi. Eis os versículos do Novíssimo Testamento. Nele, 6 milhões de laudas carbonizadas. E mira-se nas sobreviventes. Não vai dar, não. Desculpa. Até amanhã.